Não, mas eu boto esse fone aqui e fico ouvindo no Bluetooth do carro, entendeu? Eu não fico de Ah, olho no telefone, não. Eu boto ele aqui embaixo, aqui, ó, no controle do carro e fez vambora. nada não, irmão. Tua cabeça e teu guia. Não, fui induzido ao erro, vambora. Foi induzido aí, Aí, é ótimo. você fica com essa teologia liberal aí, ó, da Ah, libertação aí, as absolutas são criadas a todo instante, irmão, cada um com a sua. eu vou É, nem eu falar vou. nada. Melhor não. É isso aí, é o mundo do mimimi. É, vambora. Vambora, Ah, tô deixa zoando, eu vambora, vambora. compartilhar aqui, ver se... O Carlos não vai ler, vai só escutar, né? É, eu vou ouvir, vou ouvir. É. Tá dando para ver aí? Apareceu aí? Apareceu, Ricardo. Acabei de ler esse texto aí, magnífico, É, eu maravilhoso. mandei lá pro grupo já, né? E vocês já ficam com ele, que aí é bom. Na semana passada, eu não consegui, né, dar aula para vocês pelo Zoom, mas eu mandei um texto, né, mandei um vídeo. O vídeo falava mais ou menos, né, do texto, que era sobre aquelas teorias, né, de interpretação do Apocalipse, sobre a questão do milênio, questão das dispensações, né, ou das épocas, né, das eras. E aí, a partir daquela perspectiva, cada um vai interpretar a maneira como lê o Apocalipse. Né? Isso aí em relação à ideia de fim de mundo, né? O fim dos tempos. Mas a gente tem estudado, né? Tem visto que o Apocalipse, não, o objetivo dele não é falar do fim do mundo, né? Mas a escatologia, que é uma área da teologia sistemática, vai utilizar o livro de Apocalipse para apresentar as suas diversas teorias aí sobre como o mundo vai acabar. Hoje eu não vou falar dessas teorias, mas eu pensei em apresentar uma exegese, né, uma análise de um texto do Apocalipse para a gente ter essa ideia, né, como é que essas interpretações contemporâneas podem influenciar a maneira como a gente lê o texto de Apocalipse. E aí eu escolhi Mas, o versículo, né? tu vai concluir, perdão, direcionado em alguma linha específica ou é abrangente? É só sobre o Não, texto mesmo? toda a Posso minha interpretar. fala, sempre que eu falar, é sempre a partir do histórico crítico. Eu vou estar Tá, sempre na perspectiva mais crítica. tá, Quando, tá, tá, beleza. quando eu apresentar outra linha, aí eu vou falar, olha, eu trouxe hoje aqui uma da linha dogmática, da linha fundamentalista, mas Aí tu geralmente eu vou bota, sempre apresentar na área perspectiva crítica, é, entendeu? aí tu bota em negrito e itálico, apesar de eu não acreditar, mas beleza, vai falar. Mas Tá, tá. o meu senso de ética me leva a apresentar essa besteira, entendeu? Bom, Essa que grosso, falsidade. que grosso pedido, Francisco, fala essa fé, Francisco. Não deixa, não, não deixa ele te abalar, não. Fica firme, varão. A gente vai, em outras aulas, a gente vai ver a interpretação do Apocalipse nessa perspectiva dogmática. Mas, assim, basicamente o que vocês já sabem, né? Então, não traz nenhuma novidade. É só para ratificar mesmo. Aí, geralmente, eu trago perspectiva mais crítica, que sempre traz um outro ponto diferente, né? Alguma outra curiosidade. Que aí, mesmo você não sendo dessa linha mais crítica, mas vale aí para acrescentar, né, uma perspectiva diferente. Então vamos lá, né? O texto é Apocalipse 1:1. Eu vou ler aqui antes, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deverão acontecer. E está aqui invejoso, ó. E enviou por meio do seu anjo ao seu servo João. Não é invejoso, né? Saiu errado aí, ó. E enviou por meio de seu anjo ao seu servo João, né? Eu gosto desses erros aí, porque eu posso dizer assim, você com seus erros portugueses.
Foi o corretor que colocou aí de maneira equivocada, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. E o que eu mandei para vocês está em PDF, mas aí vai ficar com erro mesmo, aí vocês se viram aí, escreve por cima, mas dá para entender o que eu estou falando, né? É brincadeira, Uma professor. análise. Fala, Francisco. Aí eu brincando, tá? É Não, brincadeira. Pode claro. tirar. Uma Distraído. análise aí, assim, breve, né? O versículo de Apocalipse 1 é o ponto de partida para a compreensão do livro como um todo. Este versículo estabelece o tom e o propósito da obra, apresentando uma série de simbolismos e uma linguagem rica, que abre portas para diferentes interpretações. Lembrando sempre, né, o texto de Apocalipse e o texto da Bíblia em si, né, você sempre vai ter várias maneiras de interpretar. Então, apesar da gente estar apresentando essa interpretação, mas não é a interpretação, né? É uma interpretação. Ih, saiu aqui, calma aí. Estão vendo o texto aí? Não? Eu tô vendo, já tô chegando em casa, posso até olhar o texto. Ah, Sim, não, professor. saiu aqui, Estamos calma vendo. aí. Saiu, aqui tá aparecendo, Ricardo. Tá aparecendo o texto aí para vocês? Tá. Para mim não. Ué, hein? Calma aí. Análise de Apocalipse 1. É. Tô chegando perto de casa. Calma Bom, aí, você ainda vou, tá vendo? vou fechar aqui. Calma aí, deixa eu fechar e entrar de novo. Estão falando de estar dirigindo, eu moro perto do Rock in Rio, Francisco. Aqui é um salseiro nessa época. Ele está no Rock in É Rio, brabo. está evangelizando lá. Não. Eu moro perto, cara. Aí o trânsito é uma porcaria para chegar em casa. Um monte de rua fechada. É um saco. Ah, é horrível. Pô. Agora, tá aparecendo? Apareceu? Sim. Ah, então tá. Para Apareceu. mim, aqui ele sumiu. Então vamos lá, né? Lembrando sempre, né, que essa é uma interpretação, não é a interpretação. Vamos pensar em alguns símbolos aí. Primeiro, a ideia de revelação, né? O termo Apocalipse deriva do grego apocalipsis, que significa revelação ou desvelamento. Este conceito é central, pois implica que algo que estava oculto será mostrado. A revelação é um ato divino, indicando que o que será apresentado tem origem em Deus. Lembrando, né, que essa ideia de revelação não é revelar o futuro, mas é revelar uma realidade que está presente. No caso aqui, mostrar a maldade do Império Romano, mostrar que, apesar dos benefícios que o Império traz, com a sua política do pão e do circo, ele é mau, ele é ruim. Então, o Apocalipse vai desvelar isso, né? Vai mostrar a realidade das igrejas, que algumas igrejas, apesar de aparentarem normalidade, elas são problemáticas, né? Então, a revelação aqui não é aquela ideia de falar o que vai acontecer amanhã, mas é revelar essa realidade que está oculta por uma máscara, tá certo? É você desmascarar a realidade. Muita gente acaba pegando o termo revelação e acha que está falando apenas de coisas futuras. A gente já viu e sabe que essa é uma das interpretações, mas não é a interpretação sobre o Apocalipse. Segundo o termo apresentado aí, é Jesus Cristo. A menção a Jesus não é apenas um título, mas uma afirmação de sua autoridade e divindade. Ele é descrito como a fonte da revelação, enfatizando seu papel central na comunicação de verdades espirituais aos crentes. Por que a ideia de título aqui? Lembrando algo que já falamos em outras aulas. O nome é Jesus. O nome de Jesus é Jesus. Cristo significa ungido, Messias. Em grego, vem do termo Christos,
é o termo grego para Messias. Em hebraico, é Meshiá, que é ungido ou Messias. Quando eu falo que Jesus é o Cristo, ou uso a expressão Jesus Cristo, eu estou dizendo que Jesus é o Messias ou que Jesus é o ungido. Lembrando, novamente, existiam duas figuras que eram ungidas, principalmente no Antigo Testamento: o rei e o sacerdote. O rei governava e o sacerdote intercedia. Então, quando eu digo que Jesus é o Cristo, eu estou dizendo que ele é rei e sacerdote, correto? Então, ele é aquele que reina, que governa, e é aquele que intercede. E é ele que, né, no caso aqui do texto, vai ser a fonte dessa revelação aí, né? Desse anunciar dessas coisas divinas, tá certo? Deu para entender aí essa questão do termo Cristo como título? Muita gente acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, mas não é, é o título. Tranquilo? Sim, Perguntas? tranquilo. Então vamos lá. Os outros termos aí, ó. Servo. Alguém ia falar? Não? Não, não. Nada. Então, ó, servos e anjos. Uma referência aos servos aponta para a comunidade cristã, que é chamada a receber e interpretar a mensagem. O anjo atua como mensageiro, simbolizando a mediação divina entre Deus e a humanidade. Um outro detalhe, né? O livro de Apocalipse, a gente falou que ele vai usar a apocalíptica judaica, e é característico da apocalíptica judaica o mensageiro ser um ser celeste. E essa mensagem vir através de visões. A partir dessa perspectiva, não é que João teve visões, não é que João viu um anjo, mas ele traz essa mensagem de maneira simbólica, usando essas figuras para poder demonstrar que é uma mensagem divina, é inspirada, não necessariamente que ele teve visões, tá certo? Mas essa maneira de escrever, ela é característica da literatura apocalíptica. Então, o anjo vai falar, as visões vão acontecer, ele é transportado para uma outra realidade e coisas do tipo. Tudo isso é uma construção literária, não necessariamente que João viu, né? Tem até uma música, né? João viu milhares e milhares de anjos, né? João não viu nada, entendeu? Ele, na verdade, ele constrói essa história a partir de um gênero literário que é a apocalíptica judaica. E permanece a mensagem, né, de alerta, de perseverança, de esperança, a mensagem de uma nova realidade que Deus vai trazer, a mensagem que Jesus Cristo vai voltar, né? Mas não que João tenha visto essas coisas, né, acontecendo aí. Uma outra curiosidade é que o termo anjo, no livro de Apocalipse, ele tem dois usos. Num primeiro momento, é um ser celeste que traz a mensagem, né? O termo grego ângelos significa mensageiro, e anjo também pode representar o líder da comunidade cristã. Então, né, lá nos textos do Apocalipse, quando fala ao anjo da igreja, ele está se referindo ao líder, né? Àquela pessoa que está à frente da comunidade. Não diria pastor, porque a figura do pastor no Novo Testamento é aquela pessoa que cuida, mas seria ali o presbítero, né? Aquela pessoa que está à frente da comunidade ali. Então, o anjo, para entender, né, que tipo de anjo, né, esse é o contexto do texto que vai ajudar. Se é um ser celestial ou se é o líder da comunidade. O outro termo aí é a expressão coisas que brevemente devem acontecer. Esta expressão sugere um senso de urgência e a iminência de eventos profetizados. O uso da palavra brevemente provoca debate sobre a percepção do tempo em relação às promessas divinas.
Então, aqui entra aquelas formas de ler o texto, né? A futurista, a idealista, a, a historicista, né? A preterista. Então, essas maneiras de ler o texto vão pegar essa expressão e cada uma delas vai dizer: ah, isso já aconteceu, ah, isso está acontecendo, ah, isso ainda vai acontecer. Mas, numa perspectiva mais crítica, essa expressão ela está se referindo aos fatos que acontecem ali no primeiro século, né? Sobre essa realidade que está sendo desmascarada, né? Essa realidade de opressão, manipulação e perigo que o Império Romano representava aos cristãos daquele período, certo? Dúvidas, perguntas até aqui? Levantou o dedo aí, Francisco? Não. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu escrevi aqui o relato que você falou, o Apocalipse da judaica, né? Que você falou. Apocalíptica judaica. Judaica. Aí fala sobre a literatura, né? Aí você me deu um exemplo aí, por exemplo, o anjo da igreja. O líder é o líder que está à frente. Isso. Tá certo? Tá certo. Então, isso aí. Aí eu escrevi esse exemplo aqui. Tá bom. O contexto do texto é que vai dizer ou se é um ser espiritual ou se é o líder da igreja. Por exemplo, as cartas, né? As 7 cartas do Apocalipse são enviadas ao anjo da igreja, ou seja, ao líder da igreja. Não é que a igreja tem um anjo lá que fica na porta lá guardando a igreja. Mas é aquela pessoa que está à frente da comunidade. É igual hoje, né? As pessoas dizem que o pastor é um anjo da igreja. Ou seja, ele é um mensageiro, é aquele que traz a mensagem de Deus. A ideia é essa, entendeu? Tá certo. Obrigado. Ia falar, Carlos? Não, Ricardo. Ah, tá. Cheguei em casa, já estou em casa. Tranquilo. Ricardo, também sobre você falou sobre quando fala Jesus o Cristo, aí tem relação a sacerdote, você falou alguma coisa assim? Não, o termo Christos, em grego, significa ungido. Isso faz referência a 2 figuras do Antigo Testamento, o sacerdote e o rei, que eram ungidos. Então, quando eu digo que Jesus é o Cristo, eu estou dizendo que ele é o sacerdote, que é aquele que intercede por mim, e que ele é o rei, é aquele que governa, é ele que é o Senhor das nossas vidas, entendeu? Ok. Beleza. Beleza, então. Então, vamos lá. Curiosidades aí em relação ao texto grego, né? A estrutura sintática, o grego utilizado no Apocalipse, é caracterizado por uma sintaxe complexa e um uso frequente de paronomasias, que intensificam o simbolismo e a musicalidade do texto. O texto grego, quando você vai ler, ele parece que é meio falado cantado, né? Mas a pronúncia se perdeu, esse grego koiné. Mas, de maneira geral, o pessoal lê como se fosse meio que cantado, né? Esse grego koiné, que era o grego falado no primeiro século. Até os acentos, né, foram colocados justamente para isso, para dar uma certa musicalidade no texto, né? Outra questão, o uso dos verbos, né? O verbo deu, edoquem, é no passado, indicando que a revelação já foi concedida. Isso contrasta com a expectativa futura de eventos, gerando uma tensão temporal entre o que já foi revelado e o que está por vir. E esse é o grande lance, né, de quando a pessoa, quando o escritor do Apocalipse vai produzir esse texto. Ele produz um texto que pode falar para qualquer realidade, não apenas futura. Porque, por exemplo, hoje nós temos opressão? Temos. Hoje nós temos governos que enganam? Temos. Hoje nós temos igrejas ruins? Temos. Hoje nós temos crentes ruins? Temos. Hoje nós temos desastres naturais? Temos.
Do Apocalipse para cá e antes, todas essas coisas aconteceram, né? Falsos religiosos, maus líderes, impérios gananciosos, governantes, né? Gananciosos, mentirosos, líderes religiosos, mentirosos, gananciosos, a expectativa de que o mundo tem que ser melhor, de que Jesus vai voltar, de que algo tem que acontecer para o mundo melhorar. O autor do Apocalipse, ele escreve dando a sensação de que é algo que está acontecendo e que ainda vai acontecer. Por isso que a maioria das pessoas, quando lê esse texto, acha que ele se refere ao futuro, né? O categoriza como uma profecia, dando a conotação de profecia como algo que revela o futuro, e a maioria das pessoas vai ler dessa maneira. Mas eu já falei isso para vocês, né? Que os escritores bíblicos, eles eram pessoas que sabiam escrever. Eles sabiam o que estavam fazendo. Tirando o caráter divino do texto, inspirador do texto, mas a mão humana que produziu esse texto não era qualquer um. E não foram os apóstolos, porque os apóstolos eram pessoas simples, ignorantes, tirando Paulo. O resto era tudo pessoas simples. Mas os escritores bíblicos, eles eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. E não é à toa, né, gente, que esse texto está aí há mais de 2000 anos, produzindo efeitos, surtindo efeito, né, e gerando curiosidade cada vez mais. E a gente continua debatendo esse texto. Por quê? Porque os escritores sabiam muito bem o que estavam fazendo e não é à toa que ele está aí até hoje. Certo? Vamos pensar aí em 3 maneiras, né, de interpretar esse texto atualmente, né? Primeiro, a interpretação futurista. Já vimos isso em aulas passadas, né? Interpretação futurista, muitos estudiosos veem Apocalipse 1:1 como uma introdução à profecia que se cumprirá no futuro. Essa perspectiva acredita que os eventos descritos se referem a um tempo que ainda está por vir, enfatizando a expectativa de um retorno iminente de Cristo. É aquilo que estava falando, né? Essa habilidade de escrever, e parece que vai acontecer agora. Se você ler o Apocalipse, parece que vai acontecer agora, no máximo amanhã, porque o escritor sabe produzir, trabalhar isso muito bem. E na futurista, é a ideia disso, né? O texto foi escrito lá no primeiro século, mas está falando para hoje. A interpretação histórica. Essa abordagem considera que a revelação se refere a eventos específicos da história da Igreja do Império Romano. Os servos considerados são vistos como os cristãos da época, e a mensagem é entendida como uma resposta às suas lutas e perseguições. Nessa histórica, o Apocalipse ele estaria revelando épocas, momentos, né? Períodos. E isso é uma perspectiva, inclusive, muito atual. Muita gente, quando vê terremoto, muito desastre natural, ela fala, olha, está profetizado no Apocalipse, né, e tal, porque acha que os eventos estão acontecendo. Né? A guerra no Iraque, no Golfo, né? A guerra na Ucrânia, essa guerra agora lá com Israel e os palestinos. Aí muita gente lê isso e acha que o Apocalipse fala de guerras e rumores de guerras. Mas guerra sempre teve. Né? Teve a Guerra do Vietnã, teve a Segunda Guerra Mundial, teve a Primeira Guerra Mundial, teve guerras antes disso, né? E necessariamente o mundo não acabou ainda. Né? Então, essa ideia, né, faz parte dessa perspectiva. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não? Então vamos lá. Fala. Não, tô falando, bota pra andar. Você falou disso aí, cara. E quando começa a acontecer alguma coisa desse gênero, aí começa a vir um monte de gente pregar e fazer um monte de conta de matemática, de profecia. Foi 7 semanas de Daniel, aí começa a fazer isso conta. aí. Meu Deus do céu, eu peço sabedoria, porque, cara, eu não sou o dono da razão.
mas tem coisa que você começa a ficar, sei lá, enfim, não gosto de falar, mas É pode, difícil engolir, pode é um pouco. difícil. É, Nem isso com aí. maionese. Agora, quer ver? Você vê se é válido ou não esse tipo de discurso, se ele foi feito antes do evento acontecer. Sim, Geralmente, esse tipo de fanfarrão, ele começa a interpretar o texto depois que o evento acontece. Por que ele não falou antes? Se o texto está falando e ele foi revelado para ele tem que falar antes do evento acontecer. Aí, beleza. sabe, Aí ele fala assim: ó, olha, vai acontecer daqui a 2 dias isso. E cara, vai acontece. Pô, beleza. Agora aconteceu o negócio, aí, bem que está escrito. Se estava escrito, por que ele não falou nada? Se então, ele viu, né, foi revelado para ele, por que ele não falou? Só mostrou depois. Então não serve de nada. Se mostrou é, só depois, qual a validade disso, né? cara, é muita coisa. E eu tenho respeito pelas pessoas, e às vezes eu fico meio assim, cara, não quero ser desrespeitoso. Mas a coisa não entra na minha cabeça, eu tenho dificuldade. Eu não tenho respeito, não. Cara, você falou, Não, tô cara, brincando, eu tenho. Quer dizer, eu tento, né? Mas às vezes a cara não deixa. Porque a pessoa é, começa a falar, aí eu começo a dar um riso, aí começa a boca assim, a dar um risinho. Mas é difícil, cara, é muito difícil. um vídeo recentemente, acho que foi você, daqueles History Channel, não sei se é Ah, isso. E aí a perspectiva de que o livro do Apocalipse, a leitura, né, a interpretação, né, de que tudo aquilo tinha relação com o Império Romano, né? sim, As visões e as colocações de João, tudo era fazendo analogia, não abertamente aos imperadores, mas, enfim, aí citou vários períodos. isso. Eu falei, caraca, que loucura, irmão. Aí tu fica e fala, meu Deus do céu, me ajuda, porque eu não sei, eu tenho que estudar. Aí o pessoal pega e viaja, né? Começa a falar um monte de coisa e, pô, de repente, o texto não está nem trabalhando isso. Isso que é o perigo. Porque, assim, o perigo é você viajar no texto. Deixa, E aí você acaba esquecendo a mensagem do texto e fala é, um monte de baboseira e cria alarde, cria pânico, cria medo, sem necessidade. você é pastor e prega. Você prega sobre Apocalipse? Prego. E Prega? prego dessa maneira que eu estou ensinando aqui para vocês. Não, Entendeu? não. Mostrando o texto, essa realidade, trago essa mensagem de perseverança, esperança, né? Mas prego Porque sempre, de vez em quando estou pregando. eu nunca consegui pregar sobre Apocalipse. É Não porque sei, mas você não sabe. foi Na falar. abordagem crítica, né, cara? Então, mas olha só, a partir do momento que você lê o Apocalipse, brincadeiras à parte, né? Mas eu até Ah, falo isso. Se você lê um texto e tem dúvida do que ele realmente significa, é melhor não pregar. Não é só no Apocalipse, qualquer texto. O que é melhor? Estuda o texto, pesquisa, né? Faz a tua análise, se prepara, vê as abordagens, vê a maneira como é que você concorda. Aí você, não, beleza, estou seguro para falar nesse texto aqui. Aí dá para pregar. Mas você se é. puxar assim, poxa, gostaria muito de pregar. Aí prega e sai falando qualquer coisa, pô, cara, vai Aí gerar eu. pânico nas pessoas, dependendo do texto. Entendeu? Vai É, estar ensinando algo que o texto não está falando, que é o que eu acho mais perigoso, né? É ensinar algo que o texto sequer está citando. irmão, Se não mas tem segurança, é melhor não pregar mesmo. tá, mas essa é a grande viagem. Desculpa, eu tô até fugindo, peço desculpas aos colegas, mas isso é história de vida mesmo. Cara, as pessoas entram numas viagens e aí o cara às vezes fica numa. Eu vou te falar, outro dia eu contei já isso na aula. Pô, eu tô na Taquara, no bairro aqui, né? E vários caras ali numa barraca de biscoito de um cara que é da Assembleia de Deus, né? Aí, pô, tinha uns 3 ou 4 malucos lá trocando ideia. Aí eu tô passando devagar, aí o Elias foi, qual é, André? Pá! Falei, fala, meu irmão. Aí os caras falando de escatologia, mas cada um com uma interpretação. E aí? É isso aí. Aí o cara me, olha só, irmão, o cara me abordou de longe, aí me chamou pra perto. Pô, cara, é,
você é a pré ou pós? Eu falei, eu sou botafoguense. Melhor saída. Sabe o que eu quis dizer com ele? Com isso, com a minha resposta? É que eu não queria entrar naquela seara ali, cara. Para mim, É isso aí. porque cada um defendendo a sua visão e ninguém chegava a um consenso, E ninguém não vai chegava. chegar, não vai chegar. E aí, no meio da rua, aquilo. Falei, cara, nós somos cristãos. Nós temos a percepção. Mas e quem não é, irmão? Você É, é apavorado. Então, eu tenho essa minha dificuldade. Desculpa aí, compartilhar com vocês, não sei se alguém também tem. Mas você está certo. Para pregar, tem que estar convicto e é. realmente E bem outra, tem discussões que não vale a pena entrar, não vai adiantar, não vai resolver, principalmente no aspecto doutrinário. respeito. Não adianta você virar para o outro e falar que a doutrina do outro está errada, pô. O Entendeu? próprio da igreja, o cara é inteligente pra caramba. Pô, mas ele tem umas matemáticas assim, cara, e começa desde os pés de bronze, Ih, né? meu Deus. Irmão, assim, e aí eu não dá, Deixa para lá, melhor. entendeu? É só pra você entender o tanto que eu sofro com isso, mas vambora. Por aí, entendo, sei como é que é. Então vamos lá. A última interpretação aí, né? O último exemplo. Interpretação idealista. Essa visão sugere que o Apocalipse não deve ser lido com uma previsão literal de eventos, mas sim como uma representação simbólica de conflitos espirituais e morais que persistem ao longo da história. Os símbolos e imagens são vistos como arquétipos que refletem a luta entre o bem e o mal. Aquela história, né, do diabo e Jesus lutando, exércitos de demônio lutando no céu, né? E Armagedon. anjos e demônios e tal. Tem até uma história em quadrinho que é Spawn, né? O Soldado do Inferno. Até tem alguns gibis, passava na HBO, e nessa história em quadrinho explora isso, né? São os anjos e demônios brigando pelas almas humanas. E aí é Malebolgia, né, que é o chefe do inferno, e Deus tem lá os seus enviados e tal. Assim, é igual essa perspectiva aí. Agora, é uma história em quadrinho. Mas só que tem muita gente que vai ler o Apocalipse nessa ideia, achando que o Apocalipse representa a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Aí entra aquela ideia de batalha espiritual que a gente já conversou. Não tem como ninguém batalhar contra Deus, porque Deus é onipotente. Então, ninguém pode se opor a Deus, certo? O que o texto vai falar do diabo, né, de Satanás, é relativo ao império, ao imperador, aos impérios, né, que vão cair, mas não de forças que podem se opor a Deus ou até mesmo a Jesus Cristo. E é interessante esse tipo de visão, porque diminui essa ideia de um Deus soberano. Se Deus é soberano e onipotente, não tem luta. É igual a formiga querer lutar contra você. Não tem luta. Você dá um pisão, matou a formiga, acabou. Entendeu? Não tem por que ter medo de formiga. É igual barata, ter medo de barata, né? Gente adulta ter medo de barata, você pisa na barata. Né? Apesar de que tem gente que morre de medo de barata. Mas é assim, pisa na barata, pô. É só e acabou. E Deus e o diabo seria a mesma coisa, se tivesse alguma luta, né? E essa idealista trabalha muito isso, né? Vai trabalhar essa ideia da luta espiritual, batalha espiritual. Não estou dizendo, gente, que não existem demônios, que não existam anjos, né? Mas não é uma luta. Não é uma luta entre eles, né? Não vai acontecer uma guerra, né, no Armagedon, coisas desse tipo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com esse tipo de coisa que espiritualiza demais e você acaba realmente perdendo o sentido do texto. Esse é o grande perigo de uma interpretação equivocada. É você falar de coisas que não estão no texto e deixar de falar do texto, que tem uma mensagem que é válida, que é útil e necessária para a gente. Para terminar, Apocalipse 1 serve como uma chave para a interpretação do livro, com seus ricos simbolismos e linguagem poderosa. A diversidade de interpretações contemporâneas demonstra
a profundidade do texto e a sua capacidade de ressoar, né, com diferentes gerações e contextos. A revelação de Jesus Cristo, conforme apresentado nesse versículo, continua a ser um tema central de reflexão e debate dentro da teologia cristã. Essa revelação foi para ontem, é para hoje ou vai ser para amanhã? Eu acho que ela foi para ontem, ela é para hoje, vai ser para amanhã. O problema é como a gente acha que é essa revelação. Ah, tá falando do fim do mundo? Não, pô. Tá falando de um Deus que é soberano, de uma igreja que tem que ser resistente, de cristãos que têm que permanecer esperançosos e não se deixar vencer pelo mal, pela maldade, né? E se contaminar com a maldade. E se a gente entender essa mensagem, dá para trabalhar Apocalipse sem medo, né? Sem achar que é um livro de terror. Então é isso, gente. Então, de conteúdo seria isso aí. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa aí que vocês queiram acrescentar? Não, tranquilo. Tranquilo? Não, beleza, não tenho dúvida, não. Então é Muito isso. boa. Hoje eu não vou passar a atividade. O texto eu já mandei, né? De qualquer coisa dá revisada aí no vídeo. E aí na próxima aula a gente continua aí com mais algumas interpretações aí do Apocalipse. Beleza? Beleza, Ricardo? João viu ou não viu? Fala. João viu ou não viu? João não viu Quantos nada. alunos estavam? Só quantos alunos estavam? Nessa aula, eu acho que faltaram três. Faltou a Jaziette, o Davi. Josiette não Acho que pôde, ela só. teve Faltou uma mais alguém. Acho que tem mais um aí. O Cris estava aí. É o Cristiano? Estava aí. É. Essa aula tem um pouco mais de alunos do que a de hebraico. A hebraico são 3 só. Essa eu acho que tem 7 ou 8, o negócio assim. Sim. Beleza, galera. Valeu. Aí. Bom descanso. Beleza, bom final de semana. Estou me Boa programando noite. para Oi. viajar para o Rio. Valeu, Francisco.